Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Martins e começamos aqui agora a trabalhar com a nossa segunda obra, que faz parte do nosso projeto de leitura, né? Leituras jurídicas de resolução de conflitos que nós estamos tendo aqui na nossa universidade e que vamos deixar aqui gravados, né, e disponibilizados aqui no nosso canal Direito Livre para todas as pessoas que tiverem interesse e que buscarem informação nesse sentido, né, para que possam não só conhecer o tema, mas também possam, independente de trabalharem no direito, na psicologia, possam utilizar desse conteúdo para resolver conflitos e negociar pendências que tenham, né, a partir do entendimento desses assuntos. A nossa segunda obra aqui que nós vamos mostrar hoje é uma obra importantíssima. Eu posso dizer que eu cheguei a começar a estudar esse assunto, né, quando eu conheci esse autor. Eu fiz um curso, na verdade foi um curso, né, de mediação, de conciliação e mediação, que eu fiz com a Associação Brasileira de Árbitros e Mediadores, em Curitiba, isso já em 2002, faz algum tempinho já. E naquele curso, nós tivemos a oportunidade de estudar o projeto Harvard, né, de negociação. Então, o nosso professor, né, que é o presidente da Associação Brasileira de Árbitros e Mediadores, o Áureo Simões, ele, até hoje ele ministra cursos, ele trabalha bastante na área, né, e ele nos ministrou esse curso, tivemos a oportunidade de estudar com ele. Até tive um amigo muito próximo que era da área de informática e depois desse curso acabou optando até por fazer faculdade de Direito, né, devido até a como ele achou vibrante e interessante a aplicação da técnica, né, então vejo que é muito interessante a gente estudar esse livro. E o livro, ele é um livro já lançado há algum tempo, então, né, como eu fiz esse curso em 2002, o livro, na verdade, ele veio um pouquinho antes. Esse aqui é a capa da segunda edição, que saiu em 2005. E se eu não me engano, eu fui dar uma pesquisada, já tem mais de 10 edições o livro, né? Só no Brasil. Ele é assinado por 3 autores, né, mas sendo que um deles é o professor, né, da disciplina na Universidade de Harvard, na Faculdade de Direito, né, que é o Roger Fisher, e os demais são, um é professor auxiliar associado e o outro é um pesquisador assistente que também participa do projeto, tá? Então esse é o segundo livro que nós vamos ler nessas 2 semanas agora e vamos estar falando dele de agora em diante. Vamos lá. Então é interessante, né, agora fazendo aquele trabalho inicial de a gente sempre começar, né, pegar o livro, né, e ver os detalhes dele, né, ver a capa, ver, né, até pessoas que gostam de ver o cheiro do livro, né, ver os detalhes, a contracapa, né, as orelhas, a gente vai lendo os detalhes, porque é interessante a gente captar, né, as informações iniciais para fazer aquele aquecimento cerebral que sempre a gente faz quando começa a ler uma obra, né. É como se fosse um aperitivo para a gente degustar esse ritual que é ler um livro, né, um ritual mental e de aquisição de repertórios. Então, a primeira capa que a gente vê ali, né, depois, claro, de olhar o verso aqui, que ele vai fazer alguns contextos também, ele fala ali, né, chegar a acordos mutuamente aceitáveis em toda espécie de conflito, né. Então veja que apesar da capa do livro, né, ela traduzida para o português, né, como chegar ao sim, né, a negociação de acordos sem concessões, né, o título em inglês é Getting the Yes, né, então como chegar ao sim, né, em nenhum momento ele fala aqui de acordo sem concessões, né, e aí a gente acaba vendo aqui, né, nessa tradução aqui dessa parte do livro, que é, né, como chegar a acordos mutuamente aceitáveis em toda espécie de conflito. Então, claro, mutuamente aceitáveis significa a técnica do ganha-ganha, né, muito famosa, criada pelo esse projeto, aonde vão se criar condições, né, para que todos saiam satisfeitos. Sair os dois satisfeitos não significa obter, né, 100% daquilo que eles buscavam, mas construir uma resposta, uma saída, uma solução que possa atender os interesses deles e não as posições. E é isso que a gente vai poder estudar mais à frente no livro, né? Entender o que são posições e o que são interesses, né? Isso tem um pouco a ver com o que a gente já viu no livro anterior, né? No Comunicação Não Violenta, né? Quando a gente procura desvendar, né,
Então, assim, observação, aqui, traduzindo para esse livro, seria as posições, né? Então, a gente observa uma posição. Então, o que seria uma posição? Eu quero receber R$100, né? E a outra posição seria, eu não devo, não quero pagar R$100. Então, essas seriam posições, né? Posições assumidas por cada uma das partes. Agora, depois das posições vem os interesses, né? E aí, claro, os interesses estariam correlacionados com as necessidades, né? Aquilo que o Marshall Rosenberg identifica como necessidades. Então, né, apesar da observação das posições, né, daquilo que as pessoas estão mostrando, a gente sempre tem que ir um pouco mais a fundo para ver os sentimentos e as necessidades. E daí, dos sentimentos e das necessidades, a gente pode chegar a um acordo que seja mutuamente aceitável para ambas as partes. Então, aqui a gente consegue ver a relação entre os dois livros, né, o que nós lemos anteriormente, né, Comunicação Não Violenta, e este livro agora. Eles têm uma conexão, né, porque eles trabalham com esse mesmo processo, né, de você sair da ponta do iceberg, né, aquilo que aparece no conflito, né, que é as posições, né, o que eu quero, né, aparentemente, né, R$100 é o que eu quero, então assim, aparentemente aquela é minha posição, né, e é aquilo que vai ser observado. Mas existe para baixo disso, né, existem sentimentos, existem necessidades, e trabalhando, né, com esses sentimentos e com essas necessidades é que a gente consegue chegar então a uma solução mutuamente aceitável para ambas as partes. Quando a gente vai então sair das posições e entrar nos interesses, tá? Então é isso. Essa é a base de todo o trabalho que a gente vai ter pela frente, um pequeno resumo para já entender a conexão entre as obras, né? Uma das coisas importantes aqui que a gente tem que também entender, né, e aqui falando um pouquinho do outro autor, né, que porventura é o autor do próximo livro que nós vamos ler, né, Como Chegar Assim com Você Mesmo, é o próximo livro, e o próximo livro é escrito pelo William Ury, né. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que trabalhar aqui, e sempre fazendo essa conexão, é que o negociador é aquele que atua para ambas as partes ou para uma das partes, né? Então, as partes podem contratar um negociador para ajudá-las a chegar a uma solução, né? Ou cada parte tem o seu negociador, né? E daí eles atuam conjuntamente com as partes ou sem as partes para se compor um negócio ou se resolver uma pendência, tá? E do outro lado a gente tem um mediador. O mediador é um terceiro, né? Que ele não está vinculado às partes e ele auxilia as partes na negociação. Então vejo que é diferente, né? Ele está fora, né? Ele facilita a comunicação. Então vejo que o mediador ele desce, né, no nível da comunicação, no nível da interação, né? Então o mediador ele tem essa função de fazer as partes conversarem. Por vezes ele vai utilizar aquelas técnicas de paráfrase para ajudar as partes a se comunicarem, para ajudar que as partes entendam, né, consigam estabelecer empatia. Então o mediador ele tem uma outra função diferente da do negociador, porque o negociador ele vai atuar para se resolver aquele, né, negócio, para se chegar a uma solução para aquele negócio. O mediador ele já está num outro patamar, porque ele está ali para permitir que as pessoas conversem, para desarmar, né, as questões emocionais, para que aquela conversa também tenha uma solução emocional, que ela tenha, né, um equilíbrio emocional das partes, tá? Então vejo que são dois níveis diferentes. Claro que todo negociador pode, em algum momento, né, acabar atuando numa esfera mais, né, de sentimentos. Não há problema disso, mas não é essa a função do negociador, né? O próprio nome diz negócio, né? O negócio está muito mais ligado ao objeto, né? E diferentemente disso, o mediador, né, já é uma pessoa que está ali não só para ajudar as partes a negociarem, mas ele também está ali para trabalhar nessas esferas, né, de reequilíbrio daquela relação.
Então, fazendo essas pontes aqui são importantes nesse primeiro momento. Aqui a capa, vou ver se eu abro aqui para a gente ver melhor. Vamos lá. Então aqui a capa do livro, né? Então a primeira edição aqui, na verdade ele foi escrito, né, tá aqui em 1981, 1991, né, o copyright aqui da obra. Talvez aqui tenha sido a versão que foi traduzida, a primeira talvez tenha sido essa, que deve ser a versão que foi traduzida, né, e aqui está os dados dessa obra, né, que eu estou utilizando. E uma das coisas que eu queria chamar a atenção aqui, né, acho que não vai aparecer, a imagem está um pouco para cima, mas é o título em inglês, que é o Getting to Yes, né. E aqui é interessante, né, o poder dos princípios. Uma das coisas importantes aqui, e falando aqui sobre, eu peguei aqui, né, os agradecimentos do livro, e que estão logo na primeira página, né, e lá no final as observações sobre o projeto de negociação Harvard, que estão na última página, né, dessa edição que eu estou utilizando aqui. Então eu separei algumas palavras-chave que vêm aqui, que são importantes para a gente ter noção, né, ter em mente, né. Então, a questão da teoria da negociação, né, que o livro vai buscar as bases, né, e vai tentar servir de fundamento para uma teoria da negociação aplicável. Foi buscar estudos, foi colocar em prática esses estudos, foi buscar teorias, colocar tudo isso em prática e construir uma teoria da negociação, tá? Isso aí foi feito no âmbito do programa de negociação, né, da Faculdade de Direito de Harvard, e aonde também foi criada uma clínica do conflito, né? Isso é uma ideia muito interessante e desde que eu fiz o curso com o professor Áureo, né, eu fiquei com muita vontade de colocar isso em prática, né? Até na minha tese de doutorado eu falei um pouco sobre o espaço que deveria ter nas universidades, nas faculdades de Direito, para a resolução, né, extrajudicial alternativa dos conflitos. Então é algo que já está há bastante tempo aí que eu já, né, já pesquiso isso, mas agora que a gente está conseguindo ter a chance então de amadurecer mais isso, colocar isso em prática, né, e conjuntamente ir estudando as bases para materializar essas ideias, né, mais ou menos aos moldes, né, ou próximo aos moldes do que a Universidade de Harvard fez, dentro das limitações nossas, né, claro. E aí, né, olha só, que palavras interessantes, né? Lidar com diferenças, né, então resolver conflitos é lidar com diferenças, né, e o outro livro fala muito dessas questões, né, que a gente leu, das diferenças, né, como trabalhar com questões das diferenças, né, sem entrar em guerra, então como lidar com a diferença sem entrar em guerra, né, negociar acordos amigavelmente sem fazer concessões, né, então também um detalhe importante aqui, negociar sem fazer concessões, né. Então aí, claro, entender o que são concessões, né, e entender que também quando a gente negocia acordo em cima daquilo que eu tenho direito, né? Então, quando eu falo não fazer concessões, significa não abrir mão dos direitos, né? Então, isso que é importante a gente discutir aqui para ter um entendimento melhor nesse primeiro momento aqui, que é o primeiro contato que a gente está tendo com a obra, tá? E é interessante até que a gente fez um debate sobre o livro anterior, né, no nosso debate de fechamento aqui da leitura do livro anterior, que foi só entre os alunos que estavam participando do projeto, então, né, não foi gravado, mas uma das coisas até que eu falei no final, que ele até começa o livro aqui falando, né, muitas vezes você faz uma, né, tá aqui, ó, ele até usa o exemplo aqui, né, de um casal, né,
Qual a melhor maneira de as pessoas lidarem com suas diferenças? Por exemplo, qual o melhor conselho que você poderia dar ao marido ou à mulher que estão se divorciando e querem saber como chegar a um acordo justo e mutuamente satisfatório sem acabar numa discussão amarga? Então, lá no nosso debate, no fechamento, eu falei muito sobre isso. A gente estava até discutindo, né, esse problema do Brasil, da questão dessa intensa busca pelo judiciário, né, da jurisdição resolver os conflitos. E eu até estava conversando isso, né, e como é desanimador por vezes você, né, você vê que todo mundo quer só buscar o judiciário e chegar a uma solução judicial das coisas e não quer, né, estabelecer uma comunicação não violenta, estabelecer um acordo, uma negociação. E por vezes acontece bastante, né? Não quer dizer que aconteça em todos os casos, mas acontece bastante. E como isso está numa cultura nossa, né? Está numa cultura latina nossa estabelecida. E uma das coisas que a gente estava discutindo é isso, que às vezes, né, a gente tem que focar num processo de mudança dessas coisas em pequenas conquistas, né? E uma dessas conquistas seria, né, por vezes, eu até estava falando isso para um aluno, que por vezes se você estiver fazendo, né, um, um divórcio litigioso, que você faça uma mediação, e se você ajudar que aquele casal, em vez de sair dali, né, com aquela situação negativa estabelecida, que eles consigam sair dali amigavelmente, estabelecer um acordo amigável, já estaria ótimo. E isso está bem aqui no começo do livro, né? Então, imediatamente a gente já estava conectado a esse próximo livro aqui, quando a gente estava fazendo o fechamento do assunto do livro anterior. Então, os alunos que assistirem isso aqui vão saber aí como que as sincronicidades, elas existem, né? E são bem importantes, tá? Vamos lá. Aí eu peguei aqui outra parte do livro, né? Que é essa parte aí, introdutória, do prefácio do livro, né? E ele cita algumas coisas interessantes que acho que toda pessoa tem que prestar atenção e como isso está realmente arraigado na gente, né? Então, quando você tem um conflito e você quer resolvê-lo, você acaba tendo né, e o Freud sempre falava sobre isso, a gente acaba vindo para os polos, né? Ou a gente vai ser afável demais, ou a gente vai ser áspero e duro demais, né? Então, o que significa isso, né? Significa que você não está no seu equilíbrio, né? Você está indo para um dos polos neuróticos para tentar resolver aquilo o mais rápido possível, quando você não precisaria estar fazendo isso, né? Então, quer dizer, ou a pessoa vai lá e faz concessões demais para resolver aquilo rápido e acaba se arrependendo depois, né? E conheço vários casos que eu já presenciei que isso aconteceram, que aconteceram dessa forma, né? A pessoa acabou abrindo mão de direitos simplesmente porque não conseguia, não queria enfrentar aquele conflito, né? E não queria levar aquilo para o judiciário, né? E não conseguiu também estabelecer um diálogo para se resolver aquilo de uma outra maneira. Ou, por outro lado, a pessoa é rígida, né, áspera, e aí ela mantém a posição, ela vai para o confronto, né, e aí ela corre todos os riscos do confronto, né, que por vezes pode também resultar em algum tipo de violência, né, a partir do momento que não se chega a uma solução pacífica e a pessoa parte para a violência para resolver aquilo de outra maneira, né, como com aquilo que a gente chama no direito de vingança privada ou justiça autotutela, né, justiça pelas próprias mãos. Isso também é uma ocorrência muito comum no Brasil. Então vejo como isso aí são extremos, né, que demonstram que a jurisdição não atende às necessidades das pessoas, né? Então a partir do momento que você tem pessoas que acabam sendo afáveis, né, e suportam prejuízos, de outro lado as pessoas que, e até por vezes, né, uma pessoa afável pode, em um determinado momento, e aí o caso Watanabe já dizia sobre isso, né, viver numa panela de pressão e em determinado momento de tanto ele fazer concessão, em uma hora ele estoura. Então, em determinado momento ele deixa de ser afável e passa a ser áspero, né? E aí, numa situação, ele tem um acúmulo de coisas que aconteceram e dali ele começa a reagir com uma gravidade maior, né? E ambos acabam, porventura, na barganha, né? Estão barganhando, né? E a barganha não é boa tanto para quem concede, né, como para quem não concede. Então, a barganha é uma falta de técnica, né? É como se tudo pudesse ser resolvido assim, olha, vamos então chegar no meio termo. Mas isso nem sempre é aplicável, né? Então vamos dizer que você aluga
uma casa no Airbnb, né? E você vai ficar numa casa no Airbnb. Aí no dia que você vai embora, você vai lá na sala, você pega a televisão, pega o ferro de passar roupa e pega a máquina de lavar, né? E leva. Aí o dono, na hora de receber a casa, né, chega lá, tá, mas cadê a minha televisão, meu ferro de passar e a máquina de lavar? Você fala, eu levei, né? Mas a gente pode fazer uma barganha aqui. Eu te devolvo a TV e a máquina de lavar e fico com o ferro e a gente resolve nosso conflito, tá bom? Então veja, não tá bom, né? Não é uma barganha aceitável isso, né? Então só para a gente entender que nem sempre a barganha é algo que é aplicável, né? Porque a pessoa nesse momento ela está se apropriando de algo, né? Está se aproveitando do conflito para ter um enriquecimento sem causa, para ganhar, se apropriar de algo que não é dela, né? E está usando o conflito para ter acesso a isso, né? Para se locupletar em algo que não lhe é devido, mas que ela utiliza e ela sabe da ocorrência da possível barganha para obter essa vantagem. Então isso não é correto, né? E daí que a gente vê aqui a questão e aí ele fala, né, outra forma de tratar, negociar é possível, né, além dos erros. Então, focar-se sempre em princípios. Então vejo que aí, né, vamos ter princípios, né, formas, e é isso que nós vamos estudar nesse livro, né, quer dizer, um deles a gente já viu, né, não focar-se nas posições, mas se focar-se nos interesses. Esse já é um princípio, né? Então não vamos olhar a posição que a pessoa está assumindo, né? Vamos olhar os interesses, que está abaixo do iceberg. Isso já é um princípio de uma metodologia de trabalho a ser adotada. Então veja que aí a gente já vai adquirindo técnica, né? Já vai mudar. Focar-se em benefícios e interesses mútuos, né? Seja o interesse e benefício mútuo de acabar logo aquele conflito, que é algo que é importante para todas as partes, mas também pensar mais além disso, né? Pensar em que aquelas pessoas têm de interesses, né? Além das posições que elas estão assumindo e o que elas podem chegar em soluções outras que estão além das posições, né? Mas que possam atendê-las mutuamente. Então aqui é uma grande ampla de possibilidades, né? Aberta à criatividade e aberta à conversa, ao diálogo, né? Tudo aqui pode ser conversado. Terceiro ponto aí, manter padrões justos e direitos, né? Então veja, aqui não tem barganha porque não se está abrindo mão de direitos, né? Os direitos têm que ser mantidos e os padrões justos também, né? Tudo tem que ser levado dentro de mínimos aceitáveis, né? Existem mínimos que têm que ser aceitáveis, né? Então a gente não pode permitir que se chegue a uma solução rompendo direitos, né? Então tem que se pensar sempre nisso também. Ser ético e não aplicar truques, né? Truques de linguagem, dolo na negociação, ocultar coisas, né? Tentar, né, manipular a negociação. Então isso tudo também tem que ser bem claro. E aí, claro, né? Claro, repetindo a palavra, ser imparcial e agir com decência, né? Então, ser imparcial, aqui nós estamos tratando, tem duas possibilidades, né? O negociador que é contratado pelas partes, né? Por ambas as partes, para ajudá-las na negociação, ele é parcial porque ele quer que elas cheguem numa solução, mas ele é imparcial porque ele não vai pender para nenhum lado, né? Agora, o mediador, que ele está fora, né? Ele está ali para estabelecer a comunicação, ele está ali, né, para ajudar as pessoas, né, a terem empatia, a conseguirem, né, fazer um mínimo contato, né, gentil, acordado, né, e possível. Ali vai ter um outro conceito de parcialidade, né? Não só esse de evitar e né, de não tender para nenhum lado, mas também na imparcialidade de manter padrões, né? Padrões justos e direitos, né? Então isso é uma questão porque ele está fora daquele processo, né? É diferente da situação onde as partes contratam os negociadores e ali dentro daquela negociação, né?
claro, havendo direitos disponíveis, aí é com eles decidirem a saída que eles vão dar, né? São processos diferentes, são momentos diferentes. E aí, para fechar, né? Esse primeiro vídeo aqui sobre essa obra, que eu acho, assim, se eu fosse recomendar uma leitura, né? Dentro já de uma área mais jurídica, né? A outra obra eu recomendo também, mas já observando mais pela questão psicológica, essa aqui já dentro de uma área jurídica, eu recomendaria a leitura dessa obra. E aí, claro, aqui no fechamento da abertura do livro ele fala, né? Qualquer um pode usar esse método, então ele vai explicando, né, que o livro foi trabalhado com várias pessoas colaborando para que esse livro ficasse facilmente inteligível, né? Então qualquer pessoa, tá, pessoal, que não é do direito, qualquer pessoa que queira realmente entender como se aplicam essas técnicas de negociação vai encontrar um livro aqui de fácil leitura, né? Não se preocupem, não fiquem envergonhados ou criem barreiras, né, por não serem da área do direito ou da psicologia. Esse livro aqui ele vale para todas as pessoas, ele pode ajudar qualquer pessoa de qualquer área do conhecimento, né, a melhorar a sua capacidade de negociação e de interação, tá? E aí, olha, a negociação baseada em princípios é uma estratégia para todos os fins, né? Então vejo que aí ele também determina que pode ser aplicada a qualquer tipo de negócio, de solução do que se deseja, né? E até ele fala aqui no final, né, que ele cita, né, olha, é até bom se as duas partes lerem, né, antes de irem para uma negociação, para uma mediação, para uma conciliação, né? É um método democrático acessível a todos, então seria legal que todos lerem, porque aí todos vão, né, conhecendo como é que funciona a técnica e já vão poder colaborar até, né, para que a solução seja encontrada mais facilmente, né, uma vez que elas já saibam, né, desmontar o conflito e a metodologia para se chegar às melhores soluções, ao processo do ganha-ganha, todos tendem a atuar mais, né, conjuntamente para que isso ocorra. Então daí talvez seja importante até usar essa metodologia das partes, né, oferecer para as partes o livro, para as partes lerem o livro, para até já pensarem como pode chegar na solução mais facilmente. Então esse será o nosso primeiro encontro aqui sobre o livro, né? Vamos fazer outros. Nós vamos ter aí 2 semanas para trabalhar com ele. E recomendo então a leitura, tá? Espero que gostem aí. Foi meu primeiro contato com mediação e negociação, e depois disso realmente esse assunto se tornou parte dos meus estudos, né? Não o principal, mas parte deles, tanto que resultou na elaboração do nosso livro 50 técnicas de resolução, né, sustentável de conflitos. E é por aí, a gente está até hoje tentando aprender mais nessa área. Então, sou o professor Martins e até o nosso próximo vídeo.